visualização muito boa, né, entendendo o que está acontecendo ali dentro, você vai conseguir ter uma noção melhor das perdas, localizar, identificar regiões onde está acontecendo perdas, otimizar a eficiência, né, se você consegue identificar essas perdas e prevenir elas, você otimiza o seu sistema. Então, você pode reduzir a distância de isolamento, né, reduzir a espessura do isolamento, então você vai conseguir também otimizar, e redução de custos de matéria-prima, consequentemente. Além disso, você pode fazer testes virtuais, então você pode testar vários sistemas, né? Você não sabe qual que é o melhor sistema, a melhor configuração, você pode ter a opção de testar, fazer testes, sem precisar, né, construir protótipos ou ir para o lado físico, e que demora mais tempo, que tem mais custos. Então, você vai poder fazer testes sem carga, de curto-circuito, de corrente de interrupção. Pode fazer testes de isolamento, aplicando cargas, por exemplo, que seriam, por exemplo, simulando relâmpagos, situações que simulariam raios, relâmpagos, tensão induzida, para entender como esse sistema se comporta nesses casos. Além também de ter o teste térmico, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre a parte térmica, mas vai conseguir simular também dentro da análise eletromagnética como o aquecimento, né, a resposta térmica desse sistema sobre correntes elétricas e efeitos eletromagnéticos. Dentro da simulação eletromagnética desse tipo de sistema, nós vamos ter algumas coisas que podem ser feitas, como uma simulação magnética acoplada a circuito elétrico. Então, você vai conseguir representar bem o circuito elétrico e entender como que funciona o campo magnético, as respostas magnéticas desse sistema. Então, você vai ter modelos específicos, vários modelos para cada caso, para cálculo de perda, preciso de perdas. Você evita também, você pode fazer testes de análise de isolamento elétrico, então você vai evitar problemas de isolamento. Você vai ter modelos especiais para enrolamentos, você vai poder executar também os testes feitos entre transformadores. Então, às vezes, muitos testes que são feitos, né, testes experimentais, testes físicos, você vai conseguir fazer esses testes dentro do software. E, às vezes, você vai fazer esse teste né, na vida real, no físico, experimentalmente, ele vai falhar, você vai precisar repetir várias vezes, isso vai demorar, vai ser custoso. E fazendo isso aqui, né, dentro do software, você pode testar várias configurações, fazer esse teste, ver qual que seria o melhor caso, né, possível. E aí, se você quiser fazer um teste físico, depois você vai apenas confirmar, né, o que você viu no software. Você vai fazer o teste para confirmar, para validar aquilo que você viu no software, mas sem precisar quebrar muita cabeça com isso. Além disso, acoplamento multifísico para design completo, então, como eu disse, vai ter a possibilidade de analisar a parte térmica, dentro da análise magnética também, eletromagnética, então você vai já linkar uma análise com a outra, e exploração e otimização do design. Falando um pouco sobre a representação de transformadores e circuitos, tem um acoplamento, né? A gente faz essa análise aqui com o Flux, né? Que é um software da Altair também. E através do software é possível fazer um acoplamento robusto entre equações dos circuitos elétricos e magnéticos. Então, aqui a gente vai ter um modelo físico de um transformador, e aqui a gente vai ter o circuito elétrico, então você vai ter os dois dentro do software e vai conseguir fazer o acoplamento para os melhores resultados. Então você vai ter as equações e as análises, né, feitas com base no circuito elétrico e a parte da análise feita também com base no modelo físico. Então isso vai te dar um modelo completo e realista dos transformadores e de outros componentes elétricos também, que é possível, né, capacitores e outros componentes que são possíveis se analisar dentro, né, do fluxo. É possível também fazer testes de irrupção e isolamento, né? De isolamento você vai ter um estudo eletrostático para prevenção de riscos de ruptura dielétrica, então prevenir que ocorra, né, a ruptura da barreira dielétrica e que
o isolamento ocorra, você vai poder fazer uma avaliação da tensão inicial de ruptura de elétrica, garantindo que seu modelo, né, vai ter essa confiabilidade de isolamento. Nós temos também a simulação transiente para obter corrente transitória de irrupção máxima e as forças de Laplace nos enrolamentos. Dá para considerar também os efeitos de remanescência, então você pode projetar o seu transformador para correntes de irrupção, usando o modelo de esterese durante a solução. Então, são algumas opções também um pouco mais avançadas para você simular com mais fidelidade e testar casos, né, casos como esse, que são casos críticos. Nós também vamos poder fazer avaliações elétricas transientes. Então, vai poder avaliar uma simulação elétrica de qualquer entrada transiente. Isso permite o quê? Permite que você possa simular a resposta do seu sistema à queda de um raio, né, de um relâmpago, inversão de polaridade, entre outras irregularidades, né, anomalias que podem ocorrer. Os benefícios são, você pode usar uso de forma de própria tensão de entrada, você pode detectar estresse elétrico devido a algumas condições, né, e entender como o seu sistema vai se comportar em relação a em casos de estresse elétrico. E consideração de materiais não lineares, também é possível dentro do fluxo, dentro dessas análises, considerar materiais não lineares, principalmente focado em permissividade e condutividade. Dentro da análise magnética também, nós vamos poder exportar os carregamentos de força resultante da força magnética e exportar isso e simular dentro do HyperWorks, por exemplo, a tensão, fazer uma análise de tensão da força resultante magnética. Então, aqui isso está exagerado, né, em 1000 vezes, para a gente conseguir ver. A gente consegue ver que a força magnética, o que ela está fazendo com o nosso modelo, né, com esses componentes, como ele está se comportando em relação a essas peças, essa força de carregamento magnético, resultante magnético. Então, é uma outra opção também de análise. E já para simulações térmicas, nós vamos ter análise de temperatura nas partes estruturais internas e no tanque. Então, você vai poder analisar como que está o aquecimento, né, dessas partes, como que esses componentes se aquecem à medida que vai passando uma carga elétrica, ou outros tipos de situações que podem levar ao aquecimento dessas peças. Você pode fazer uma otimização de blindagens magnéticas e eletromagnéticas para poder evitar esse aquecimento. Então, essas simulações aqui, elas são feitas, essa aqui que eu falei de blindagem, é feita dentro do fluxo. Então, você vai poder já acoplar a sua análise magnética, né, eletromagnética, com o aquecimento. Então, você vai poder ver o que você modificando no seu circuito, você consegue ter menos pontos, né, críticos de aquecimento.